Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS. Vamos conversar com o contador Vanderlei Goulart, que vai nos falar um pouquinho de uma questão que atinge a todos nós. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo. Ô, Vanderlei, nós temos uma carga tributária aqui no Brasil escorchante. Nós conseguimos ser uma das maiores do mundo. Eu acho que o primeiro lugar continua sendo a Turquia, tá? Mas o Brasil está lá em segundo lugar. Mas o grande problema é que se tu tiver qualquer empreendimento no Brasil, qualquer que seja, pequena, média, grande empresa, microempresa, tu tens um sócio grande, que é praticamente majoritário, que ele é sócio só no lucro, na parte boa. Ele não te paga o ruim. Ele não te ajuda a pagar as férias, o 13º, não ajuda a pagar as contas no banco e os boletos. E, além disso, se não cuidar, daqui a pouco ele leva o teu patrimônio, né? Se tu pisar na bola, ele leva parte do teu patrimônio. Tem que ter um cuidado muito grande. E tu és contador, né? Especialista nessa área contábil e opera principalmente com empresas do ramo supermercadista, que é um ramo que tem ICM de tudo que é cota de ICM. Então, se o cara pequenininho que trabalha com ICM só, com um tipo de imposto, já tem problema para lidar com o fisco, imagina só essas empresas. E daí nós não estamos falando do supermercado grande, que esse, entre aspas, seria fácil. Mas quantos mercados pequenos o cara tem que trabalhar com trocentos tipos de alíquotas, é alíquota de outro estado, é aqui do estado, tem coisa que paga, tem outra coisa que não paga, tem coisa que compensa, tem coisa que não compensa. Então, agora é contigo, porque eu já falei demais e todo empresário chega a esse sócio grande tem que ter um cuidado muito grande. Como é que se lida com essa quantidade de impostos nesse país em que o nosso maior sócio pode nos levar à falência? Tu colocasse bem, nós temos aí uma carga tributária enorme, perto aí de 40% do nosso PIB. Então, realmente, a gente tem que fazer um esforço sobrenatural para conseguir honrar essa carga tributária. E nós temos uma divisão aí de pequenas e médias empresas e as grandes empresas. E apesar de a grande empresa também ter que fazer toda essa separação tributária que tu bem colocasse, né? São milhares de produtos, né? Hoje um supermercado médio vai vender aí um mix de 6.000, 8.000 produtos. E aí ele tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, ele tem produtos de hortifruti granjeiro isentos, produtos tributados com cesta básica, produtos diferidos, tributos com substituição tributária. E para o grande, até como ele tem sistema, ele parametriza isso e relativamente é mais tranquilo. Evidente que a gente percorrendo aí o estado do Rio Grande do Sul, principalmente, e também algumas empresas fora do estado, muitas empresas, apesar de serem grandes ainda, Ricardo, elas não levam a parte tributária na composição do seu preço de venda. Então, a gente vê que o maior problema hoje seria isso, ou seja, eu comprar um produto, eu adequar as alíquotas correspondentes aos créditos e depois eu formar o meu preço de venda, onde tu colocasse aí, né, nós temos um sócio majoritário, né, que participa só do lado bom, e ainda eu ter a minha margem de lucratividade para pagar os meus impostos, minha folha de pagamento, meu aluguel, etc, etc. Então, muitas empresas ainda
não se aperceberam, né, de que a carga tributária ela é tão fundamental quanto que a margem de lucro. E um supermercado hoje, com uma margem de lucratividade líquida em torno aí de 2,5%, 3,5%, e eu pagando lá em torno de 7%, 8% sobre a venda de impostos, né, eu tenho mais carga tributária do que margem de lucro. Então, vamos dizer assim, um desafio muito grande, né, para que esses empresários consigam tributar isso de uma maneira correta. E também tu colocasse essa questão do pequeno, né? E o pequeno é terrível, porque ele não tem uma estrutura, né, para fazer formação de preço de venda, para entender o que é crédito, o que é débito, o que pode aproveitar, o que não pode aproveitar. E normalmente também ele tem um sistema um pouco mais simples, né? Vamos dizer assim. E aí realmente ele fica com uma desvantagem, né, de concorrência brutal para quem consegue, na ponta do lápis, ter economias tributárias. Então, hoje, a gente trabalha muito em cima desta parte, segregar a parte tributária, que às vezes é muito mais vantajoso do que a própria margem de lucro que o empresário tem. Então, realmente é bem complicado, né, para a gente acompanhar essas mudanças tributárias. E hoje a gente tem uma média aí de 40, 50 normativas dia, então é absurdamente impossível, né, o pessoal conseguir acompanhar. Então, precisa realmente de uma boa área tributária, um bom contador, para que dê esse suporte aí para pelo menos sobreviver nesse momento aí de difícil que a gente tem no Brasil, né? O Vanderlei, as pessoas, o consumidor em geral, não percebe algumas coisas que são ocultas embaixo do tapete tributário. Tá? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o supermercado, com o ICMS do supermercado, mas vamos pegar algumas coisas que têm substituição tributária, como os combustíveis, por exemplo. Pô, tu vai no posto de gasolina, aqui perto de casa, eu estou vindo de Porto Alegre aqui para Viamão, onde eu moro, eu tenho valores entre R$ 4,80 o litro da gasolina a R$ 4,30. Mas vamos pegar o 4,80. O ICMS não é cobrado 30% sobre o 4,80. Ele é cobrado 30% sobre um valor de pauta que a Secretaria da Fazenda define no início de cada mês, que, por exemplo, está mais do que R$ 5,00. Ou seja, a Secretaria da Fazenda cobra de você, consumidor, de nós dois aqui que estamos conversando, quando a gente vai na bomba, a gente está pagando um ICMS superior a 30%, porque é mais do que 30% é aquilo que tu está pagando. Se tu pegou, eu peguei a 4,26 combustível nessa Porto Alegre até Viamão, tinha 4,26, tá? Em bandeira boa, 4,26. 30% sobre 4,26 é menos do que 30% sobre 5,40. Tá? Só que o governo está cobrando, eu acho que o diferido está mais de R$ 5,00, 5,20, 5,30, o valor de pauta, né? Então, pelo amor de Deus, esse imposto a gente não enxerga. E daí tu vai no supermercado, começa a comprar coisa, por que isso subiu? Por que subiu aquilo outro? Nós temos a variação cambial, que está pegando pesado em alguns produtos, porque nós temos a concorrência internacional, aí subiu. O que subiu agora há pouco por causa disso? O arroz sofreu e isso. O óleo de soja, né? Óleo de soja. Uhum. Eu olhei ontem com a minha mulher, chegamos no supermercado assim, o óleo de canola e granola que a gente usa está ao mesmo preço do óleo de soja. Está ao mesmo preço. Sim. Eu sempre levei o outro por questões que eu prefiro o outro. Tá? Só que agora a pessoa não percebe, daqui a pouco tu vai no supermercado em oferta, está mais barato o outro do que o soja. Porque o soja tem uma crise mundial, está todo mundo comprando, está faltando soja no mundo. Mas essas questões ocultas na área tributária, vamos agora falar para o pequeno empreendedor que está nos assistindo aqui.
Qual é o grande cuidado? Tu dissesse bem, o grande supermercado tem lá o escritório de contabilidade, tem até a contabilidade dele, o advogado tributarista, tem todo aquilo. Mas quais são os cuidados que o pequeno e o médio têm que ter para daqui a pouco esse sócio pode levar ele à falência e, além de levar à falência, ficar com o patrimônio dele, tomar o patrimônio dele, porque o governo vem na frente de qualquer outro credor, né? Exato. Então, essa a questão da substituição tributária que tu bem colocasse, né, realmente ela começou lá em 2002, né, com os combustíveis, cigarros, né. A substituição tributária ela veio, na sua origem, para fiscalizar um menor número de empresas, ou seja, as fábricas. Então, a substituição tributária passa a carga tributária para a fábrica, para o fabricante, né? Em compensação, os próximos da cadeia, o atacado, o varejo, né, até o consumidor final, não precisaria fazer o cálculo desse imposto. Tá? Só que, a partir de 2018, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma nova forma de substituição tributária. Então, a substituição tributária que era definitiva até 2018, ou seja, eu pagava lá, no teu caso que tu citasse, né, do combustível, eu pagava lá o combustível de R$ 4,80, claro que estava embutido um valor de ICMS-ST, substituição tributária, sobre 5,20, que é o valor de pauta, né? E ponto final. Mas a partir de 2018, com o novo decreto 53408, se não estou enganado, ele diz o seguinte: além de eu fazer o pagamento lá da refinaria, da ST, eu ainda tenho que ver se eu estou vendendo esse produto por mais do valor da pauta ou por menos, e eu ainda tenho que fazer as complementações ou restituições desse valor. Então, a tua pergunta de o pequeno como faz, não tem como fazer, ou seja, ele não tem saída, ele precisa realmente ter um conhecimento muito grande, né? Não tem como ficar desapercebido, porque se ele vender lá um produto acima daquele valor de pauta, ele vai ter que fazer uma complementação, ele vai ter que pagar mais ICMS ainda sobre esse produto. Então, Ricardo, muito difícil para o pequeno. Aquele pequeno que tem ali seu faturamento até 4.800.000 ano, né, que pode ser simples, tá? Ele vai tentar ir para ser simples, apesar de talvez até pagar uma alíquota maior, porque às vezes o simples ele não é tão simples assim, né? Porque ele tem uma conotação de pagar menos tributo, mas às vezes nós temos hoje tabelas do Simples Nacional que a gente paga 18% sobre a venda. Então, é um absurdo. Então, às vezes ele vai para o Simples para justamente sair dessa parafernália que é esse cálculo tributário. Então, nós estamos aí em vias, né, de votações, estudos, de reforma tributária, né, para tentar minimizar isso. Mas eu não vejo, Ricardo, num curto espaço de tempo, muita saída para isso. Então, o pequeno realmente ele vai ter que ter um bom contador, infelizmente, ele vai ter que buscar, não tem como ser diferente, porque senão ele acha que está ganhando dinheiro, e aí acha mesmo, e ele está, no final do mês, ele está pagando uma enorme carga tributária, né? E quando vê, ele não tem mais dinheiro no caixa, né? E aí o que ele faz? Talvez ele não pague o tributo para pagar os salários e aluguel, e aí, como tu bem colocasse, ele vai ficar com um passivo, né? Ou com uma dívida cada vez maior. Então, no Brasil, realmente é muito complexo esse nosso cálculo, né, tributário, e eu não teria assim uma dica, né, para o pequeno, uma saída mágica, não tem. Realmente ele tem que se organizar e ele tem que fazer quase o que realmente o grande faz. Olhar item a item, preço de venda. No teu caso ali que tu falou do combustível, a gasolina aditivada é um preço, a gasolina comum é outro, o óleo é outro, o álcool e assim por diante.
Aí, por exemplo, ele vai vender lá um limpador de para-brisa, por exemplo, ele tem uma outra carga tributária, totalmente diferente. Então, esse realmente é o grande desafio aí nosso, né? Hoje a gente tem um banco de dados de praticamente 120 mil produtos, né? Com sua carga tributária, e a cada dia chega 30, 40, 50 novos produtos, né? Que são criados, né? E aí a gente tem que classificar isso, tanto PIS, COFINS e ICMS, né? E realmente isso é um trabalho árduo e diário, né? É diário. Perfeito. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS e 26 e 526 no Vale dos Sinos e nas nossas redes sociais. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o contador Vanderlei Goulart, da Meta Assessoria, falando sobre carga tributária. O Vanderlei, tem gente que não sabe, não cai a ficha. Tu não consegue entender, tá, que um carro... Tá, por que o carro no Brasil é tão caro e continua sendo carroça? Tá? Aquilo que o Collor disse, as nossas carroças, continua em relação ao carro feito fora do Brasil, porque nós temos uma carga tributária que é mais de 50% num carro. Quer dizer, um carro de 100 mil reais podia ser vendido a 50, com tudo dentro, a 40, com tudo dentro. E as montadoras iam estar ganhando dinheiro, mais dinheiro do que vendendo o carro a 100. A gente pega e olha de vez em quando anúncios lá dos Estados Unidos, da Europa, dos carros, mas como é que é tão menos? Porque é menos a carga tributária. Vai na Argentina, nós vendemos carro para a Argentina, o carro brasileiro na Argentina e no Uruguai é mais brasileiro, é mais barato do que aqui no Brasil. E assim, vamos pegar a cerveja nossa de cada dia, tá? Que é a bebida mais popular no Brasil, eu não sei se tem, é quase 50%. Quer dizer, de uma cerveja que o cara compra ali no boteco ou no supermercado, metade da garrafa, metade dela é imposto. Tá? E a outra metade tem que pagar o custo, tem que pagar funcionário, tem que pagar o lucro. Quer dizer, o sócio maior é que nós temos impostos muito grandes, né, Vanderlei? Daquele do zero da cesta básica até absurdos valores que beiram a 70%, 80% de um valor do produto são impostos. Podia dar uns exemplos desses aí? O grande problema da carga tributária no Brasil é que, muitas vezes, o imposto é sobre o imposto. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que, no valor de venda de um produto, eu tenho uma base de ICMS, e eu tenho sobre o mesmo valor uma base de PIS e COFINS, que são impostos completamente diferentes. Ou seja, lá uma COFINS, uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição. O ICMS é um imposto. Então, o imposto ICMS vai para os estados e a COFINS vai para o Distrito Federal, vai para Brasília, né? Então, esse é o grande problema. Então, eu não estou, hoje no Brasil, tributando o patrimônio, eu estou tributando sim o consumo. Eu acho que esse é o viés errado, né? Então, se tu vai aí para os países desenvolvidos, basicamente a filosofia da carga tributária é sobre o patrimônio, ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E hoje, como a gente está com o ICMS aí, inclusive ICMS sobre cesta básica eu tenho, né? Nós temos hoje. Então,
1 quilo de arroz para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela é muito mais representativa do que 1 quilo de arroz para um cara que ganha lá 10, 20 salários mínimos. Então, a proporção tributária vai atingir o consumidor mais fraco, né? Então, eu acho que esse é o viés que também está errado, que a gente precisa readequar, precisa olhar aí para frente para mudar um pouco disso, né? E como tu falasse, a cerveja, e a gente falou sobre substituição tributária há pouco, no outro bloco, a cerveja, o MVA, a margem de valor agregada, que é o valor de pauta que o governo coloca, o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele coloca 50%, 55%. Né? E a gente sabe que, por exemplo, um supermercado, ele compra lá uma cerveja da fabricante, vamos dizer assim, da cervejaria, né? E a margem dele é 20%, 23%. Quando não está em oferta, quando cai para oferta, a margem dele vai ser 13% a 15%. Imagina só, a gente está pagando na fonte uma margem de valor agregado de 50%, um ICMS sobre 50%, e lá no supermercado ele está tendo uma margem de 20%. Então, o consumidor está pagando esse ICMS intrinsecamente, né? Então, tem produtos, hoje produtos de higiene e limpeza, Ricardo, eles são com os valores de MVA muito maiores. É absurdo. Né? E, claro, porque absurdo. Porque são produtos não essenciais. Só que hoje a gente vê que a higiene é essencial, né? Então, tem alguns conceitos que estão retrógrados ainda. Eu acho que a gente precisa melhorar essa distribuição, né? Também, por exemplo, produtos de limpeza para casa hoje, por exemplo, um amaciante de roupa, um sabão em pó com MVAs altíssimos, né? E aí pagando o ICMS sobre todo esse valor. Então, te dando alguns exemplos, então, higiene pessoal é um exemplo que a gente paga muito imposto sobre ele, tá? E aí por tudo, né? Eu tenho que aumentar o preço para pagar o imposto. Quando eu aumento o preço, eu também aumento as outras contribuições, os outros tributos, né? Eu aumento a PIS, a COFINS, né? Então, é uma cadeia, né? Então, realmente é bem difícil a gente manter uma equação para chegar ao consumidor final, e eu acho que é isso que os supermercados e eu acho que a grande maioria dos empresários fazem, chegar ao consumidor final um produto com preço justo, né? Mas que o empresário consiga pagar a carga tributária que nos impõe hoje aí. Então, realmente é uma equação complicada, como eu disse lá já no primeiro bloco, complicada de fazer. Mas a gente precisa olhar sempre para esse tributo. Então, como tu falou também, um carro, né? Se o carro é importado, se ele não é importado, vai ter diferenças tributárias. Um carro montado, ou qualquer produto montado aqui no nosso Brasil, talvez ele tenha uma alíquota de ICMS de 18%. Se ele vier importado, ele vai ter uma alíquota de 4%. Então, também tem uma desigualdade absurda dentro disso. Então, Ricardo, vinho importado e o vinho nacional. Isso, então é mais conceitual, né? Então, o vinho também, o vinho da nossa Serra Gaúcha aí, né? Ele aumentou de preço, mas ele não aumentou porque a vinícola aumentou, porque o supermercado aumentou. Ele aumentou porque ele era substituição tributária antes e agora, a partir de julho do ano passado, ele voltou a ser 18%. Né? Então, ele tem esse viés tributário que vai impactar no preço final do consumidor. O Vanderlei, tu sabe que uma coisa que me chateia muito, eu até outro dia fiz uma provocação para um advogado, para um escritório de advocacia, que chega a ser uma piada, né? Vamos para facilitar a nossa vida. Um cara tem uma conta de luz, de energia elétrica, que não é luz, porque a luz sempre existe, né? A luz... não vou falar de conceito, vou falar de energia elétrica. R$300 para facilitar a vida. Tu tem uma conta de R$300. R$100 é imposto no Rio Grande do Sul. Isso. Tá? Só que os R$100 são sonegados todo mês por uma estatal. Agora, me chateia muito todo mês eu pagar uma conta e o sonegador está aí e o Estado querendo aumentar mais
impostos do Estado do Rio Grande do Sul. Isso me chateia muito, né? E nós temos vários produtos que acontece isso, que não pagam impostos, e esse é o caso maior aí, né, que nós temos no Rio Grande do Sul, mas é muito grande as alíquotas, e como tu disseste muito bem, né, 1 quilo de arroz para o mais pobre tem um peso no seu salário mínimo diferente de um cara que ganha 10 salários mínimos 1 quilo de arroz. E tu aumentar de 0 o ICMS da cesta básica, como estava sendo proposto aí, para 17%, tá, não é só 17% que é aumentar o valor do arroz, né? A gente sabe disso, tem uma cadeia toda, né? Tem toda uma conta que se faz, né? O Vanderlei, estamos chegando no final do programa, eu agradeço muito a conversa esclarecedora aí, porque o importante, então, a grande dica que tu dá é que a gente tem que, como empresário, tem que ter cuidado, o cuidado tributário, ter um bom escritório de contabilidade assessorando, né? Eu acho que não só comprar e vender lá no comércio, né? Mas também a parte tributária, como eu comentei antes, ela é fundamental. Ela pode tanto despontar uma empresa para o sucesso, quanto levar uma empresa para o fracasso ou até a falência. E como tu bem colocasse aí, nós temos empresas que vão se financiando nos impostos, né? Nos tributos, e daqui a pouco, quando vem, já não tem mais como reagir, né? Então, o descuido, o despreparo, né, o desconhecimento, ele realmente vai levar a gente a uma linha muito tênue entre o sucesso e entre o fracasso. Então, a parte tributária eu vejo hoje, né, e se a gente olhar aí a nível Brasil, 40% do PIB, ou seja, metade quase do nosso sucesso está na carga tributária. Então, não adianta eu ser mais ou menos, né? Se eu sou mais ou menos, eu só vou pagar imposto. Então, tem que ser muito bom para que eu consiga, né, fazer toda essa equação, conseguir pagar as minhas obrigações, não só tributárias, como salários, enfim. E também é uma questão social, né? A gente como contador, né, um dos viés é esse, ou seja, que a gente apure os impostos de uma maneira correta para fazer essa distribuição de uma maneira equânime, né? E isso, às vezes, a gente, né, não consegue. Por quê? Porque tem diferentes conceitos, né? E a nossa carga tributária ainda ela é um pouco arcaica, né? Como a gente comentou aí do valor do arroz em cima de determinadas faixas salariais, né? Então, realmente, a dica é atente para o tributo, porque senão a gente pode ter um problema ali na frente, tá bom? Vanderlei Goulart, da Meta Assessoria, muito obrigado pela tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS e UBA TV, e no Vale dos Sinos, canais 26 e 526, e em nossas redes sociais, no Facebook e YouTube. Até um próximo programa.